Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria convidar você para abrir em 1 Pedro, capítulo 2. A gente começou a expor esse livro há uns 2 domingos atrás. Queria falar um pouquinho com você sobre alguns detalhes sobre a pedra viva e o povo santo. Esse texto de 1 Pedro, você deve se lembrar que o contexto, o que está por trás dessa história toda, tem a ver com judeus que estavam dispersos, especialmente na região da Síria e da Babilônia, onde o imperador Antíoco, que era rei da Síria na época, ele era um dos generais que substituíram Alexandre o Grande. Ele tira os habitantes de Babilônia, especialmente judeus, e os realoca no território da atual Turquia hoje. Então, nesse lugar, eles estão ocupando a Galácia, o Ponto, a Ásia, que são exatamente os territórios citados aqui em 1 Pedro capítulo 1. E quando entra no capítulo 2, e eles praticamente viviam fugindo, e alguns deles sequer viviam em cidades, eles viviam em cavernas ou escondidos nos campos ou coisas desse tipo. Então, note as instruções do apóstolo Pedro, quando continua o seu discurso. Ele já começa com um princípio antigo da palavra de Deus, que é o de você retirar um costume ruim e substituir esse costume por algo que é bom, proveitoso. Ele começa usando a palavra-chave. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, e se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que creres, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Essa aqui são duas citações de Isaías, uma no capítulo 8 e outra no capítulo 28. E diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aparentemente, parece um texto simples de entender, pelo menos você percebe aqui facilmente com respeito a pessoas que ouviram o Evangelho e rejeitaram e que nós temos que dar exemplo, etc. Mas, de fato, ele começa falando sobre essas pessoas, os seus ouvintes primários, né? E isso vai incluir a gente em algum momento, obviamente, mas aí eles se dispuserem a tirarem dentre deles maldade, hipocrisia, inveja, maledicência. Imagine você fugindo e vivendo em comunidades com outros irmãos e naturalmente com o tempo vão surgindo atritos, né? E isso vai fazendo com que a harmonia das pessoas ali vai ficando mais comprometida. Então, ele começa falando disso e inclui uma ação contínua, que ele diz: enquanto vocês tiram todas essas coisas, desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual. Note que ele diz para se despojar de uma coisa, mas ele não deixa vazio o espaço. Se a gente deixa esse espaço vazio, naturalmente as coisas velhas vão tomar conta de novo. Então você precisa ocupá-lo com coisas boas. E daí ele fala sobre o verso 2, e aqui ocorre um problema de interpretação que muitos caem, que é o fato de você ler esse texto e pensar que ele está falando sobre novos convertidos, e não é verdade. Ele está dizendo simplesmente para desejar, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Então isso mostra para a gente uma comparação. Ele está dizendo como, e não dizendo vocês são crianças e por isso vocês precisam beber leite. Não é bem isso. Eu já ouvi algumas interpretações dessa forma na escola dominical, numa igreja bem longe da gente aqui. Mas o que esse verso não sugere é que eles eram crianças. Provavelmente eles eram crentes até bem experimentados, porque o verso 3 diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quer dizer, eles já tinham vivido bastante. Então, tudo que ele está tentando manifestar é: vocês precisam desejar crescer espiritualmente como uma criança deseja o leite. Ponto. Quer dizer, ele está dando ênfase na intensidade. A intensidade de a gente crescer, não se estagnar. E isso faria toda a diferença. À medida que você abandona obras ruins, você deve, junto com o ímpeto de deixar obras ruins, você deve também desejar entender coisas mais profundas, não se acomodando a simplesmente receber do pastor, ou receber de um professor, ou de um conhecido seu, ou de fontes que você pesquisa, ou recebe às vezes um negócio no celular ali, né? Não, você deve evitar se contentar só com isso, você precisa ir mais fundo em algumas verdades. Então, essa primeira parte já mostra isso de cara. A partir do verso 4, nós começamos um outro bloco, e só para lembrar, não sei se eu falei, mas a gente vai ver nessa ocasião de hoje apenas do verso 1 até o verso 12. E ele cita no verso 4 aqui: chegando-vos para ele a pedra que vive. Interessante essa imagem, nenhuma pedra vive, né? Importante você se lembrar desse detalhe, porque existe um texto de Isaías, como eu citei no início, que era bem conhecido dos judeus, citando uma tal de pedra angular. Eu dei uma pesquisada a respeito disso. Existe um entendimento a respeito de pedra angular. Um deles é uma pedra que possuía ângulo, que não necessariamente era a pedra da esquina, certo? Não estou falando que é isso que o texto está dizendo, estou dizendo que uma das fontes explica isso. Quando você tinha aqueles arcos romanos, né? Acho que o pastor Bruno até chegou a falar algo sobre isso. Quando você construía o arco e chegava na parte final, você tinha que ter uma pedra angulada que ela travava toda a construção. Então aquela pedra fazendo pressão, ela apertava os tijolos e o arco ficava firme e você podia jogar peso que quisesse em cima. Essa é uma possibilidade de entendimento. Mas a outra ainda era de fato uma pedra que se encontrava no alicerce e numa região específica no encontro de duas paredes. E essa pedra que se encontrava nessa situação, ela dava algumas diretrizes. Por exemplo, ela dava prumo, ela dava direções, né? Como ela tem quina, então você sabe que uma parede vai para um lado, outra parede vai para o outro. É uma pedra que dá a diretriz do resto da construção. Ainda um outro sentido dessa mesma pedra angular é o fato de ser um marco. Hoje em dia a gente tem, né, algumas imagens, uma pedra na fundação de uma sinagoga nos Estados Unidos, e essa pedra era colocada num local simbólico para ficar à vista de todos. Então a pedra angular não era simplesmente a pedra da esquina ou a pedra do topo do arco, mas ela podia ser uma pedra monumento para chamar a atenção quando alguém passasse. E ela também servia de alicerce e trava, né? Então 4 sentidos são atribuídos a uma pedra angular: a de prumo, a de marco, de ser um ponto de estabelecimento, um alicerce e também uma trava, no caso daquele arco que eu citei no início. E aqui é citado no texto que uma parte dos homens rejeita essa pedra, como se na hora deles escolherem uma pedra para ser angular, falam, não, essa aqui não serve, e eles rejeitam.
sendo que essa veio a ser a principal, aquela pedra que eles não quiseram, acabou de fato no fim da construção se tornando a principal de todas, se referindo aqui ao Senhor Jesus sendo rejeitado pela nação israelita, mas ainda assim Deus usa ele como sendo pivô para a salvação de todos os homens, graças a Deus por isso, né? Mas ele diz aqui, verso 5, dizendo que nós também somos pedras que vivem, como que seguindo o caminho do Senhor Jesus, sendo ele a pedra angular, nós estamos contidos nesse mesmo sistema de pedras viventes, e é um tipo de construção, tem um nome muito específico que me fugiu agora, mas é quando você constrói algo com pedaços, não necessariamente tijolos, pode ser pedra, pode ser pedaços de madeira, ou pedaços de rochas no meio do campo, você simplesmente os amontoa. Então, quando ele fala disso, nós continuamos essa construção sobre o alicerce do Senhor Jesus. Outra coisa que diz aqui também é no verso 6, quem crer nela não será envergonhado. É como se você tivesse dado valor para a pedra angular, do jeito que o Senhor escolheu, você teria uma boa construção. Os judeus na época do Senhor Jesus não o fizeram, o rejeitando várias vezes. Note que diz também no verso 7, para vós, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que eles rejeitaram veio a ser a pedra principal. Também chama de rocha de ofensa, como pessoas se escandalizando no Senhor Jesus, né? Vendo os ensinos dele, aquilo vem a contradizer essas pessoas e elas ficam chocadas e chateadas e não querem mais saber de nada. A gente conhece vários casos de pessoas que tentaram um relacionamento com Deus. No momento que este vem a confrontar os seus males, essas pessoas simplesmente desistem. Então a gente tem aqui, depois que ele fala que nós somos pedras, partes dessa construção e que a gente deve desejar crescer espiritualmente, da mesma forma que um bebê deseja mamar, ele vem dizendo para esses crentes, que eram judeus, lembre-se disso, que eles eram sacerdócio real, raça eleita, verso 9. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E muitos interpretam diretamente como sendo a igreja, ponto. Eu não digo que é diretamente, tem a ver com a igreja, claro que tem, porque Efésios capítulos 2 e 3, e eu até recomendo você ler depois, são textos que têm algo muito em comum com esse que nós estamos vendo, porque cita de que maneira Deus transformou dois povos em apenas um, fazendo disso um corpo completamente diferente. Então, sim, nós nos tornamos junto com os judeus agora. Os judeus eram a nação eleita, o sacerdócio real, e eu digo que ainda vão se tornar de novo pelas profecias bíblicas, mas nós, nesse parêntese chamado igreja, a gente sim tem um sacerdócio, a gente sim leva pessoas a se aproximarem de Deus, a gente intercede por elas como o sacerdote fazia. A gente também oferece sacrifícios de louvor que incrédulos não podem fazê-lo, a não ser no momento em que eles reconhecem que aquela obra vem de Deus, eles passam a glorificar o Senhor, que é o cerne desse pequeno bloco de texto. E alguns judeus dessa época pensavam que eles iam perder privilégios por receberem Jesus. E Pedro está dizendo para eles, não, vocês não vão receber esses privilégios se vocês não crerem no Senhor Jesus. Vocês vão ficar sem recebê-los, porque filhos de Abraão só da carne, só judeus de circuncisão, mas não de fé, não são filhos de Deus. Então, aqueles que realmente desejavam crer no Senhor, eles se tornariam de fato os privilegiados, os filhos legítimos, e agora eles iam aproveitar todas as bênçãos da Bíblia, dos profetas. Então, à medida que Pedro vai avançando nos seus escritos, olha, ele diz aqui, verso 10, vós antes não erais povo. Espera aí, os judeus eram povo de Deus. Como ele chama de não erais povo? Por causa desse detalhe que eu acabei de explicar. Só se torna de fato povo aqueles que se submetem à graça de Cristo, crendo no seu nome. Não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram. E aí no final ele volta para um traço prático de novo. Ele diz, além de despojar-se do início do texto,
Ele fala aqui, ó, eu exorto vocês a se absterem das paixões. Muito geral, né, esse termo, paixões. O que pode ser isso? Tem a ver com andar desordenado, como é citado no nosso estatuto, inclusive, né? Você levar uma vida bagunçada em todos os aspectos, não é bem-vindo. Também você deve se abster de ser impetuoso, essa palavra. Alguém que nunca tem controle de si mesmo. Toda hora comete um deslize enorme porque não sabe possuir o próprio corpo. Você ser uma pessoa avarenta, você ser uma pessoa que gosta de maldizer os outros. Inclusive, isso é dito no verso 1, né? Abandonando maledicência. E uma vez que nós vamos fazendo esse esforço, nós vamos fazendo jus ao nosso papel de sacerdotes. É muito importante a gente lembrar disso. Então, ele fecha esse pequeno trecho falando sobre mantendo exemplar o nosso comportamento, porque a gente sempre fala sobre dar testemunho, esperando que incrédulos vão crer por verem nossa vida. Mas note um detalhe nesse texto. Ele diz aqui, o vosso procedimento no meio dos gentios, no verso 12, para que naquilo que falam mal de vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, eles vão falar mal, você fazendo bem ou fazendo mal, eles estão falando mal de você. Está dizendo aqui, ó, seja exemplar enquanto eles estão falando mal de você. À medida que eles falarem mal e virem que as suas obras não são exatamente aquilo que você é mal falado por aí, eles vão começar a mudar o discurso e alguns vão ser salvos, como a palavra de Deus mostra em toda a sua história. Então não espere que você vai ser muito bem recebido porque você é um crente fiel. Não é bem assim que funciona. Muitos e muitos crentes fiéis passaram na nossa história sendo completamente desprezados. Eu vi um comentário de um teólogo chamado Matthew Henry, e ele diz, olha, essas pessoas eram pessoas das quais o mundo não era digno. Se não me engano, Hebreus cita, né, a Galeria da Fé, Hebreus 11, e ele cita no final, ele diz, pessoas das quais o mundo não era digno. E muitos terminaram pobres a vida, terminaram doentes, foram mortos injustamente. E, no entanto, eles foram mal falados, mas não deixaram de ser fiéis a Deus. E levaram muitos a se converterem. E o objetivo final desse bloco de texto é justamente levar pessoas a glorificar o Senhor. Se a gente conseguir fazer isso, pelo menos com um ser humano na nossa vida inteira, nós já fizemos boa parte do nosso trabalho. Claro que eu não estou dizendo aqui para você se contentar só com isso, mas você deve se esforçar em não dar motivos, certo? Mas mesmo assim, pessoas ainda vão falar mal de você, mesmo você não dando motivos. Você vai ver que essa atitude de glorificar a Deus, você vai achar em Lucas capítulo 7, Atos 4, verso 20, até Gálatas 1, 24, a respeito do apóstolo Paulo, quando ele conta o testemunho dele, né, sobre a conversão dele e também sobre o chamado de Deus e sobre os sofrimentos que ele passava. Pessoas glorificavam a Deus pelas atitudes dele, pelo jeito de viver. Eu espero que Deus te ajude a você se despojar dessas coisas e você se lembrar desse conceito abstrato tão forte, que você é parte dessa construção, você está alicerçado em uma rocha firme, imutável. Então você não precisa se preocupar se vão falar mal, vão falar bem, faça a sua parte. Limpe o seu caminho, se santifique. O próprio texto de 1 Pedro 1 diz, como está escrito, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, uma vez que a gente tiver isso vivo na nossa cabeça, a gente vai passar a viver melhor. E em algum momento alguém vai ver esse procedimento e vai glorificar a Deus. Eu espero que Ele abençoe você nessa noite, abençoe você no resto dessa semana. Eu espero também que Deus te dê força para você mudar aquilo que precisa mudar. E até mais.